E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, é vídeo de pré-jogo. Nessa quinta-feira teremos Racing do Uruguai e Corinthians. Novamente, compromisso pela Copa Sul-Americana. É a quinta rodada da fase de grupos. Um jogo que o Corinthians novamente precisa muito ganhar para ter uma chance de classificação. É a quinta rodada, faltando uma para ser disputada, beleza? E para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para esse confronto, tá? Dessa vez eu vi uma prévia do site do GE, tá? O site do GE tem uma prévia lá e pelo que eu vi, o Dorival vai poupar jogadores para esse confronto no Uruguai, né? Então, o possível time é Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, André Ramalho e Angileri, Maicon, Ranieri, André Carrilho, Igor Coronado, Thales Magno e Romero, beleza? Esse é o possível time. Claro que a gente vê alguns nomes aí e eu, pelo menos, vendo Maicon, vendo essa dupla de zaga maravilhosa, vendo Léo Maná, vendo Thales Magno, eu já começo a ter palpitações aqui, né? Eu já começo a ter palpitações só de ver essa escalação, né? Alguns nomes aí, principalmente. Mas pelo que eu vi, o Dorival planeja poupar alguns jogadores, novamente poupando o Yuri Alberto, né? O Memphis Depay parece que se lesionou, não vai viajar para o Uruguai, né? Talvez o Martinez não viaje também, eu não sei se o Martinez vai viajar, mas enfim, essa é a possível escalação, talvez com um Charles entrando aí. O Héctor Hernández, o espanhol, pode ser titular também, assim como o Matheus Bidu na lateral esquerda, porque seria o terceiro jogo seguido do Angileri, né? Então talvez o Angileri seja poupado e o Matheus Bidu jogue, né? E é isso, galera, é isso, né? Vamos sofrer um pouquinho se for esse time a campo, né? Mas, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos agora de retrospecto, galera. Bom, no vídeo de pré-jogo, né? Da partida que foi na Arena, que ganhamos de 1-0 o gol do Romero. Eu já mostrei o retrospecto lá, naquele vídeo de pré-jogo. Mas só atualizando o histórico de confrontos entre Corinthians e Racing do Uruguai. São 5 jogos na história com 4 vitórias do Corinthians, um empate e nenhuma vitória do time uruguaio, tá? Então, atualizando aí na história entre Corinthians e Racing do Uruguai, 5 jogos e o Corinthians tem 4 vitórias contra nenhuma do Racing e um empate, né? Esse empate foi ano passado na Sul-Americana em Montevidéu, no Estádio Centenário, né? É o mesmo palco do jogo dessa quinta-feira, no caso. O jogo vai ser no Uruguai, no Estádio Centenário, beleza? E vamos conferir aqui jogos do Corinthians, tá? O Corinthians joga nessa quinta, 7 horas da noite, o jogo contra o Racing em Montevidéu. Pelo que eu vi, o jogo vai ser na ESPN e Disney Plus, tá? Aí depois é o jogo contra o Santos em casa, domingo, 4 horas da tarde. Talvez o Dorival, pensando no clássico contra o Santos, esteja poupando os jogadores, né? Porque são apenas 2 dias de descanso, né? Assim, viagem para o Uruguai, né? Viagem para o Uruguai não é muito longe, né? Não é muito longe. Mas, mesmo assim, é uma viagem aí e 2 dias só de descanso, né? Para enfrentar o Santos domingo e depois é o Novo Horizontino na Copa do Brasil, que é o jogo de volta, né? Esses são os próximos jogos do Corinthians e tem também no outro final de semana o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, tá? E enfim,
E agora conferindo o nosso adversário, o Racing do Uruguai, né? O Racing, depois de perder para o Corinthians de 1-0 na Sul-Americana, jogou 3 vezes, tá? Depois de perder para o Corinthians. O Racing empatou com o Cerro Largo 1-1, aí empatou com o Danúbio 0-0 e perdeu para o Huracan 3-1, tá? Então o último jogo do Racing foi justamente na Sul-Americana contra o Huracan na semana passada, né? Perdeu 3-1 aí. E o Racing, galera, tá alguns jogos sem vencer, né? Pelo que eu tô vendo aqui, o Racing... deixa eu ver aqui. A última vitória do Racing foi no começo de abril. Ganharam do Plaza Colônia 1-0 fora de casa pelo Campeonato Uruguaio. Já estamos no meio de maio, então o Racing tá há mais de um mês sem vencer uma partida, né? Enfim, e vamos enfrentar eles no Estádio Centenário, beleza? E no Campeonato Uruguaio, o Racing atualmente, vamos conferir aqui, o Racing está em 6º lugar, 22 pontos, um campeonato de 16 times, e o Racing é o 6º com 22, tá? E é isso, galera. Vamos falar mais um pouquinho aí desse jogo, que é o seguinte, né? Bom, vendo essa prévia de escalação, porque deve ser essa base que vai enfrentar o time uruguaio nessa quinta. Gente, tá mais do que claro, né? Eu, pelo menos, tenho 99% de certeza, né? Que vai ser um jogo sofrível de assistir, né? Muito sofrível, né? Vendo nomes como Léo Maná, Thales Magno, Maicon, a dupla de zaga, enfim, vai ser um jogo tenso. O Romero, por exemplo, vem de jogos abaixo, se ele jogar, mas tanto o Romero quanto o Héctor Hernández, né? Enfim, então vai ser um jogo sofrível. Ainda mais porque tá mais do que claro que o Corinthians não tá dando a mínima pra Sul-Americana, né? Já temos 4 jogos aí da Sula, nenhum jogou bem. Nenhum jogou bem, né? Então, vai ser um jogo sofrível sim, né? Você que vai assistir o jogo, já vai com esse pensamento. Caralho, eu vou me estressar. Vai ser sofrível, né? Já vai com esse pensamento. A não ser que o Corinthians me surpreenda e faça um grande jogo, faça 4, 5-0. Eu até gostaria. Mas olha, vai me surpreender muito se isso acontecer. Então vai ser um jogo sofrível. Ah, Fábio, tá falando que o Corinthians não pode ganhar do Racing? Não. Pode ser que vai lá e ganha. Uma bola sobra ali, 1-0, que nem foi no gol do Romero na Arena, não é? Talvez uma bola sobre, 1-0, e a gente ganha. Né? Não é impossível. Não tô falando que é impossível. O time do Racing, do Uruguai, é horrível. É um time péssimo. É patético, o Racing do Uruguai. Então, a chance do Corinthians fazer um jogo merda e vencer é grande. Simples. Sobra uma bola ali, talvez outra, 2-0, ou até 2-1, porque com essa dupla de zaga, Torres e Ramalho, né? Enfim, olha, com essa dupla de zaga, se o Racing não conseguir fazer gols, é capaz do Félix ou do Ramalho fazer gol contra pra eles, né? Então, com essa dupla de zaga, a chance de tomar gol é enorme, né? Então, talvez um 2-1, enfim, não sei. Mas, com certeza, na minha cabeça, vai ser um jogo sofrível. E vamos lá, gente, vamos lá. Quem sabe uma vitória e a gente fica iludido pensando que dá pra classificar, né? Enfim, mas também nessa rodada no grupo tem América de Cali e Huracan na Colômbia, né? Vamos ficar de olho no resultado desse jogo, tá? Eu acho que uma vitória do Huracan é melhor, tá? Porque aí o Corinthians pensaria numa segunda colocação no grupo. Então, se o Huracan vencer e o Corinthians vencer, né? Há uma possibilidade aí, tá? Do Corinthians classificar em segundo no grupo. Aí, classificando em segundo, vai pro playoff, onde pega um terceiro,
que vem da Libertadores, né? Se bem que na Libertadores pode vir um terceiro pesado, né? Pode vir um terceiro pesado dos grupos da Libertadores, pode vir um Botafogo, pode vir um Internacional, pois é, pode vir um time pesado aí, tá? Mas enfim, gente, vai ser um jogo sofrível e vamos lá, gente, vamos lá. A gente vem de uma derrota pro Mirassol, 2-1, um jogo que nos causou estresse e acabou com o nosso final de semana, né? Só mais um jogo pra acabar com o nosso final de semana, né? Enfim. E assim, gente, o Corinthians, cara, parece que dá impressão às vezes. Parece não, dá a impressão que quando vence um adversário, parece que só consegue vencer um adversário que tá em crise ou à beira da crise, né? Olha os jogos que vencemos no Brasileiro. O Vasco, 3-0. O Vasco que semana passada perdeu de 4-1 para um time venezuelano chamado Puerto Cabello, né? O Sport que vencemos com dificuldade na arena, de virada. Nesse final de semana tomou de 4-0 pro Cruzeiro em casa, o Sport. E o Internacional, que eu até falei que uma vitória de 4-2 era um bom parâmetro, o Inter agora 3 derrotas seguidas fora de casa. E já vinha jogando mal antes de pegar o Corinthians, o Inter. Então eu fico pensando que o Corinthians, para vencer alguém, precisa o adversário estar em crise ou à beira de uma crise. Então quando o Corinthians vence, aparentemente, diz mais sobre o adversário do que do próprio Corinthians, né? Ah, vamos ganhar do Racing? É porque o Racing é horrível. Aí ganha do Santos domingo? É porque o Santos tá numa crise danada, o Santos. O Santos é penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, né? A crise no Santos tá imensa, né? Então a nossa sina vai ser essa. Torcer para que a gente pegue um adversário em crise para ter uma chance de ganhar. Ou um adversário ruim, como é o Racing do Uruguai. A nossa sina vai ser essa. Se pegar um adversário mais ou menos em boa fase, mais ou menos organizado, esquece vitória. Vai ser isso. Ai, gente. Tá difícil, hein? Tá difícil, gente. Tá difícil, mas... Enfim, a gente continua, né? A gente tenta, a gente torce. Porque o que eu faço é isso. O que eu tento é isso. É torcer, é acreditar. É o meu papel como torcedor, né? E enfim, vamos lá pra esse jogo que... com toda certeza será sofrível de assistir, né? Enfim, mas vamos lá, né? Vai ser sofrível, mas vamos torcer de qualquer jeito, né? Enfim, meu palpite para esse jogo, 2-1 Corinthians, vai? 2-1, com a zaga sendo Ramalho e Torres, se for essa zaga mesmo, enfim, né? 2-1 Corinthians é o meu palpite, e gols, sei lá, do Igor Coronado e do Romero. Pelo que eu vi, eles podem jogar, então Coronado e Romero marcam 2-1 pro Corinthians e vamos que vamos, beleza? Então é isso, galera. Comente aí o que vocês acham sobre esse jogo, o quão sofrido com certeza será, né? E comente o palpite de vocês. O meu é 2-1 Corinthians, gols do Coronado e do Romero e vamos lá, tá? E é isso. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!